Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você neste último sábado de 2025. É o último final de semana. E vai ser maravilhoso, eu tenho certeza disso. Amanhã, último batismo de 2025. Olha, o tempo passa, hein? E que ano maravilhoso. Maravilhoso. É muito bom. Andar com Jesus é de glória em glória. Então eu oro para que o seu dia, o seu último final de semana de 2025 seja maravilhoso, que você tenha uma programação incrível com a sua incrível família, começando pela mesa. Vá para a mesa. Vá com seus, orem juntos, leiam as escrituras, se amem, tenham comunhão, olhem nos olhos, digam mais eu te amo. Estes são os que se juntaram a Davi em Ziclague, onde se escondia de Saul, filho de Quis. Eles estavam entre os combatentes que o ajudaram na guerra, tanto com a mão direita como com a esquerda, utilizavam arco e flecha e a funda para atirar pedras. Pertenciam à tribo de Benjamim e eram parentes de Saul. Benjamim é um lobo predador. Pela manhã devora a presa e à tarde divide o despojo. São esses os que formaram as 12 tribos de Israel. E foi isso que seu pai lhes disse ao abençoá-los, dando a cada um a bênção que lhe pertencia. Bom, vamos ler aqui, que daí continuamos. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e cireneus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Mas a mão do Senhor, olha aqui, a mão do Senhor estava com eles. E muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém. E eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este ali chegando e vendo a graça de Deus ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Este ali chegando e vendo a graça de Deus ficou alegre, os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Mas ele disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. A graça é um favor que nós recebemos. Ela nos capacita a fazer aquilo que sem ela nós não conseguimos. A graça, ela nos capacita a fazer coisas inacreditáveis.
E é incrível quando você confia na graça do Senhor, você se move corajosamente, você faz coisas que você mesmo fica assim, ó, não é possível. Eu fiz isso aqui, meu Deus, olha como a graça me cobriu. Bom, direto eu falo isso. Gente, olha como a graça do Senhor tem me ajudado. Isso aqui é a graça de Deus. Não tem, eu não vou conseguir explicar. Às vezes eu falo para as pessoas, eu não vou conseguir explicar isso aqui. Isso aqui é graça, graça, graça. Porque a graça é o suficiente. A graça te capacita a fazer o que você jamais conseguiria sem ela. A fazer coisas que jamais você conseguiria fazer. Paulo disse isso aqui, ó. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. Eu posso dizer a mesma coisa. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles. Aí parece até que ele está se gabando. Não, não. Porque todos trabalharam muito para o reino. Mas ele deixa claro, eu só consegui fazer tudo que eu fiz, sabe, surpreender, realizar coisas assim que eram impossíveis. Eu fiz mais, mas por quê? Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Eu fiz, mas não eu, a graça de Deus comigo. Então, olha o que a graça faz. Ela muda tudo. A graça é essa força, essa energia, esse favor, essa unção que nos leva a enfrentar situações, a fazer coisas dificílimas, a fazer mais, porque é uma energia. A graça, ela te dá uma força, ela dá uma energia e ela traz uma fluidez. Você vê, a graça faz com que as coisas fluam. É impressionante. Então vamos voltar um pouquinho que eu falei ontem, e eu li para você, que a tribo de Benjamim era especialista em arco, flecha e funda, usando as duas mãos. Então, os melhores da nação em arco, flecha e funda eram os da tribo de Benjamim. Aqui, ó, ainda fala dos parentes de Saul. Então, você imagina o quanto Saul era bem treinado no arco, na flecha e na funda. O mais alto, o mais bonitão, o bem treinado que sabia usar arco, flecha e funda com as duas mãos. Mas olha que coisa impressionante. E ele não confiou na graça. E ele tolerou por 40 dias um negócio que ele não tinha que tolerar. Se ele tivesse confiado na graça, ele tinha habilidades. Mas ele não confiou na graça. No favor de Deus, ele não dependeu de Deus. Ele tinha habilidades, mas não tinha coragem. Não é o que acontece com muita gente? A pessoa tem habilidades, mas sem graça, ela não tem coragem para fazer, ela não tem coragem para enfrentar. E aí, ela passa a vida dela remoendo aquilo que foi o que aconteceu com Saul. Ele passou a vida remoendo, porque é dura a pessoa lá dentro, né, ficar pensando, ó como ele, por certo, deve ter pensado isso várias vezes, gente.
Eu desde menino, eu sei fazer isso. Aí chega esse menininho aí, ó, e usa um negócio que eu sei fazer muito bem com as 2 mãos. Ouve uma vez o grito do gigante e não tolera, e enfrenta e derrota. Por quê? Porque Davi confiou na graça, ele confiou no favor de Deus. Ele cria tanto em Deus e que Deus era com ele, que ele falou: você vem contra mim armado até os dentes, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. E foi. E usando a funda. E é impressionante porque o Davi era da tribo de Judá, e os da tribo de Judá não eram bons na funda, mas em escudo e lança, em espada. E ele fez uso da funda, que era, assim, a especialidade, né? Os habilidosos em usar a funda eram os da tribo de Benjamim. E a gente vai ver que Davi venceu. O maior problema do Davi não foi o leão, não foi o urso, não foi o Golias, mas foi o lobo. Porque o Saul era da tribo de Benjamim. E as tribos, né, você já deve lembrar disso, que Jacó liberou palavras de destino para os seus filhos. Então, cada tribo tinha um símbolo na sua bandeira, tinha uma bandeira e um símbolo. A tribo de Judá tinha um leão. A tribo de Benjamim tinha um lobo. E o lobo é conhecido por ser traiçoeiro, né? Ele é traiçoeiro, tanto que Jesus fala, né, dos lobos vestidos de ovelhas. Vestido de ovelha. Olha só, o lobo, né, o benjamita Saul, passou a sua vida perseguindo Davi. Mas não importa quem persegue você, mas quem defende você. Enquanto o lobo perseguia Davi, ele era protegido pelo leão, o leão da tribo de Judá. Ele era protegido porque ele acreditava nisso. E ele creu na graça do Senhor de tal maneira que ele olhou para o Golias e só enxergou o incircunciso, alguém que não tinha aliança com Deus. Não tolerou o segundo grito e foi no nome do Senhor e derrotou. Ele creu. Porque quando você crê em Deus mais do que no poder do inimigo, quando você crê que Deus é com você, na graça do Senhor, você tem uma coragem, você põe para fora o espírito de coragem que Deus nos deu. E nada pode segurar você. O que nós vemos aqui na igreja de Antioquia? Quando o Estevão foi apedrejado, né? Gente, o que acontece quando um negócio desse, uma opressão, uma perseguição tão severa vem? As pessoas se intimidam. Não, o povo até se dispersou, mas ninguém calou. Você vê uma coragem e o povo continuou falando corajosamente e você vê aqui improváveis, dando crescimento à igreja. Davi foi um improvável. Aqui você vê nesta igreja improváveis, mas que confiaram na palavra do Senhor, na graça do Senhor, no Senhor que nos defende.
E o que aconteceu? A igreja cresceu. O negócio tomou uma proporção que chegou em Jerusalém. Eles enviam Barnabé. Quando ele chega, a primeira coisa que ele vê é a graça de Deus ali. A graça era tanta que era visível. Você está vendo? A graça do Senhor nos basta. A graça do Senhor nos leva a fazer coisas, como disse Paulo, mais. Você faz mais. Você faz tanto que você mesmo fica surpreso. Paulo disse, eu fiz mais, mas não eu, foi a graça de Deus comigo. Que esse favor que traz fluidez, que te capacita a fazer coisas que você não tem condições de fazer. Meu Deus, a graça te leva a realizar coisas que pessoas habilidosas, treinadas não conseguem. A graça nos ajuda a aprender, a enfrentar coisas. Tudo é a graça de Deus. Que adianta uma pessoa ter treinamento, habilidade, mas não contar com o favor de Deus e não fazer uso da coragem? Porque é impressionante como a graça te deixa mais corajoso. Quando você sabe que Deus é com você, você enfrenta coisas que jamais você enfrentaria sem a presença de Deus. Davi sabia que Deus era com ele, Paulo sabia que Deus era com ele, aí o povo da igreja de Antioquia sabia que a proteção do Senhor estava lá, e é daí que vem tanta ousadia, tanta coragem, e é quando a gente faz coisas inacreditáveis. Aprenda isso. Eu lido com pessoas. Quantas vezes eu peguei pessoas com diplomas, com doutorado, mas passivas, acomodadas, algumas preguiçosas, covardes, incrédulas, que dependiam apenas da força do braço. Saul só dependeu da força do braço, Davi dependeu da força da fé. Então, esse povo aqui dependeu da força da fé. Paulo dependeu da força da fé. Porque na força do braço é depender do que é natural. E o natural te leva até ali. Mas o sobrenatural te leva a romper barreiras inacreditáveis, a fazer coisas que você olha e pensa, meu Deus, eu estou fazendo isso aqui mesmo. Então levanta e toma posse da graça, fala, Senhor, derrama uma imensa provisão de graça sobre mim, me dá favor, eu vou depender de Deus, eu vou depender da graça do Senhor, eu não vou depender das minhas habilidades, do meu conhecimento, da influência, da minha capacidade. Eu posso ter tudo isso, eu posso ter treinamento, eu devo ter, mas depender, eu tenho que depender de Deus. Não é que você não deve ter treinamento, mas depender é da graça de Deus. Porque pessoas que dependem só do que é natural, terão apenas o que o natural pode fornecer. Enquanto você tem força, você até vai. Acabou a força, acabou tudo. Acabou. E eu vejo gente dependente só do que é natural. É por isso que não rompe. Não consegue entrar no campo da fé. Depender de Deus, depender do sobrenatural. É por isso que
que eu vejo gente frustrada, é por isso que o Saul quase não, enlouqueceu, ficou endemoniado. Por quê? Porque foi esse sujeito que só dependeu da força do braço, passou a vida buscando de forma natural, não dependeu de Deus, não dependeu do favor, nunca se preocupou em levantar um altar para o Senhor. Aparece levantando um, mas não pode se considerar aquele altar que ele levantou. Nunca se preocupou em buscar a arca do Senhor. Ele não se preocupou em ter comunhão com o Senhor. A prioridade dele era segurar o trono. Por quê? Porque ele não tinha identidade. Um sujeito fraco, se via pequeno, covarde. Mas claro, não depende de Deus. Covarde, tinha medo de tudo, cedia para coisas que ele não podia ceder, tolerava o que não podia tolerar. Mas aí você vê Davi, dependente do sobrenatural, totalmente dependente de Deus. Dependeu da graça, você vê uma coragem que fez com que ele enfrentasse o urso, o leão, o Golias, inimigos. E olha que coisa, hein? Teve oportunidade de matar o lobo 2 vezes. Não matou porque Deus não deixou. Não matou porque Deus não deixou. E não deixou porque aquele era o teste da vida dele. E ele deixou ir confiando em Deus. Eu amo ver a história de Davi. Eu leio sobre esta igreja. Aliás, o livro de Atos, que coisa maravilhosa. Você vê um povo tão corajoso, um povo cheio de vida, porque era totalmente dependente da graça do Senhor. Quando você depende da fé, depende do favor de Deus, depende de Deus, você enfrenta qualquer coisa, você vai com força, você tem coragem, você diz não para coisas que intimidam, você enfrenta inimigos poderosos, você enfrenta desafios, você não foge dos desafios, você crê que você pode. Se Deus me abriu essa porta, eu posso. Se Deus colocou isso diante de mim, eu vou. Vamos. Conta com a graça de Deus, dependa de Deus, toma posse do favor de Deus, possua o espírito de coragem e vá. Não joga suas oportunidades fora, não joga aquilo que Deus está colocando diante de você. Passa pelo portal, enfrenta o que for necessário, porque Deus tem mais para você, e tudo o que você tem que fazer é crer que com a graça de Deus, e agindo, pela fé corajosamente, você vai tocar, você vai viver, você vai prevalecer. Davi prevaleceu, esta igreja prevaleceu e cresceu por um único motivo, porque dependeram única e exclusivamente de Deus e agiram com uma fé corajosa. Então levanta, dependa de Deus, dependa do sobrenatural e vá com uma fé corajosa. Coragem! Deus nos deu um espírito de coragem! Coragem! Não adianta ter habilidades e não ter coragem. Não confiar, não depender de Deus. Coragem. Nós estamos nesta fé. E hoje, neste sábado, vamos realizar os clamores do propósito da mudança. Amanhã, a reunião das primícias para a família amada de Deus com o último batismo. Levanta.
Deus está pronto a operar na sua vida antes deste ano acabar. Ele quer definir situações, mas nós precisamos cooperar com Ele. Deus tem vitória para você. Coragem. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida amada que está comigo. E peço que esta palavra, Senhor, tenha levantado o teu povo, motivado, animado, encorajado a avançar em fé corajosamente, dependendo totalmente do Senhor. Porque eu sei que o Senhor quer fazer, eu sei que o Senhor está aqui pronto a fazer. Tudo que temos que fazer é crer, confiar e nos mover com uma fé corajosa. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração. Consagro tudo e tomo posse desse entendimento e que um povo forte e corajoso já tenha se levantado, pronto para avançar para um nível mais alto e viver a sua glória. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo abundância na vida destes fiéis. E onde esse programa estiver chegando, que esta palavra tenha levantado o teu povo. O justo é intrépido como leão. O justo é intrépido, é valente, é ousado, é corajoso como leão. Mas o ímpio foge até quando ninguém está perseguindo. Por quê? Porque não depende do Senhor, da sua graça, do seu favor. Que essa pessoa decida se levantar e depender inteiramente do Senhor e avançar corajosamente, porque o Senhor tem vitória para ela. Abençoa o teu povo em todo lugar, peça a tua bênção, agradeço demais por tudo. Amém, amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995 na Moca, é onde nós estamos. E hoje, os clamores do propósito da mudança. Amanhã, reunião das primícias para a família amada de Deus, com o último batismo de 2025. E assim vamos, de glória em glória, de vitória em vitória. Pegue sua família, traga um convidado e vamos adorá-lo. Se o Senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 31 de dezembro, às 8h30 da noite. Vigília do Ano Novo. Finalize muito bem o ano de 2025 e comece 2026 com créditos com Deus. Celebração da última Santa Ceia do ano. Último clamor do propósito da mudança. Exibição do filme Retrospectiva 2025. A palavra profética para o ano novo e um momento de intimidade com Deus. Junte-se a nós e venha passar a virada em sintonia perfeita com Deus. É hora de mudar o seu caminho, transformar o seu modo de andar e, consequentemente, o seu modo de viver. Adote um novo estilo de vida. Feche a porta para o mundo. Mantenha rituais saudáveis ao iniciar seu dia.